Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos continuar então. Semana passada nós finalizamos a Era Napoleônica, tá? Mandei o vídeo para vocês, o Descomplica. Vou fazer uma retomada rápida do Napoleão para a gente iniciar o Congresso de Viena, que tem tudo a ver, né? O Congresso de Viena foi um resultado das experiências revolucionárias na França, tá? Então vamos lá. Napoleão, jovem militar, popular, né? Com várias conquistas em guerras que a França estava fazendo contra a Itália, contra o norte da África. Então Napoleão era aquela figura popular que estava trazendo conquistas para a França, tá? Então o que acontece? Napoleão, ele se torna o alvo da burguesia, né? A burguesia não era popular, girondinos já tinham perdido sua popularidade fazia tempo, né? Na Revolução Francesa. Aí a burguesia viu um nome importante como aliado, que seria Napoleão Bonaparte, tá? Inicialmente, a burguesia achava, a alta burguesia, né? Ela achava que seria fácil de controlar o jovem general, né? Napoleão. Não, vamos colocar ele lá no poder e a gente vai controlando, ele vai governando conforme os nossos interesses. Só que não, né? Só que nunca. E daí o que acontece? Inicialmente, então, com o golpe 18 Brumário, tiram o diretório do poder e coloca o consulado. Quem vai ser o principal cônsul, né, nesse consulado? Napoleão Bonaparte, com mais dois burgueses que nem vão governar direito. Quem teria o poder total seria Napoleão nesse caso. Aí o que acontece? Napoleão faz algumas medidas, né, impõe algumas leis, que é o Código Civil Napoleônico, cria o Banco da França, faz várias medidas para tentar reestruturar a economia e a política francesa, né, aos moldes burgueses. Não esquecendo que quem era aliado de Napoleão, quem colocou ele no poder? A alta burguesia. Então, com esse foco, ele começa a ter várias mudanças, né, ele começa a inserir várias mudanças na França, se coloca como o principal figura na França e não mais a burguesia, né? E a burguesia começa a notar isso, né? Que, nossa, Napoleão, a ascensão dele está muito forte. Até que chega um momento que Napoleão ambiciona mais, né? Ambiciona conseguir um status maior do que ele já tem de primeiro cônsul. Então, ele coloca um plebiscito para a população. Ou seja, coloca para a população votar se quer ou não ele como imperador, tá? Esse é o momento auge do poder do Napoleão na França. O que acontece? A população sim vê com bons olhos Napoleão ser o imperador. Então, nesse plebiscito, ele consegue a maioria dos votos a favor, se consagra imperador, né? Napoleão. Então, e outro ato simbólico importante, que ele se coroa, né? Naquele ato simbólico de ter a coroação do imperador ou do rei, ele pega a coroa do Papa e se autocoroa. Isso, simbolicamente falando, é muito forte. Quer dizer, ele nem precisou da igreja, ele mesmo se coroou. Então, nesse momento ele começa a querer expandir os mercados franceses, né? Só que ele vai encontrar um obstáculo pela frente, né? Pela essa ascensão de expandir território, expandir comercialmente, colocar a França como maior potência mundial, né? Que ele prometeu isso pro povo, né? Eu vou ser a pessoa que vai colocar a França como potência mundial. Só que vai bater de frente com outra potência, que é quem? Inglaterra, certo? Daí ele faz o bloqueio continental, que vocês já viram num vídeo, né? Esse bloqueio continental inicialmente funcionou, né? Os países europeus não comercializavam com a Inglaterra, só que com o tempo vai perdendo sua força. Por quê? A industrialização da França não era igual à da Inglaterra, então eles não deram conta do mercado consumidor que eles tinham, certo? Porque eles pararam,
como que eu posso explicar? Eles pararam de comercializar com a Inglaterra, mas a França não tinha os produtos suficientes para dar para os outros países. Portugal não tinha escolha em comercializar com a Inglaterra, como eu já expliquei em uma aula para vocês. Então, Napoleão invade depois a Espanha, que futuramente vai ajudar na independência das colônias espanholas, que a gente já viu isso. A Rússia, ela precisa de produtos, a França não dá conta de dar os produtos para a Rússia, os preços começam a aumentar, a Rússia não tem condição para isso e começa a pressionar para voltar de novo a comercializar com a Inglaterra. Tudo isso vai enfraquecendo o bloqueio continental, tá? Com isso, Napoleão faz uma investida sobre a Rússia, o inverno russo mais a técnica de terra arrasada coloca a França para trás, né? Não tem mantimentos, tiveram que retornar, colocando a primeira derrota de Napoleão, primeira derrota militar de Napoleão. Com isso, outros países começam a pressionar ainda mais a França, aproveitando essa derrota, e no final das contas ele é exilado, tá? Tenta voltar no governo de 100 dias, mas acaba perdendo também na Batalha de Waterloo, tá? Então, Napoleão perde novamente o seu poder depois desses 100 dias. Aí finaliza a Era Napoleônica e agora nós vamos entrar na apostila nova, que daí vai trazer para a gente o Congresso de Viena. Ah, professor, por que esse Congresso de Viena? Nós não acabamos de falar sobre a Revolução Francesa e a Era Napoleônica? Os países europeus estavam com medo dessas experiências. Então o Congresso de Viena, ele vem como uma forma desses países que são monarquistas, absolutistas, a restaurarem essa ordem do antigo regime nesses países. Tá? Ah, professor, quais países que você está falando? Áustria, Alemanha, Prússia, Rússia, todos esses países eles têm uma experiência absolutista, né? E eles não querem mais experiências revolucionárias. Então o Congresso de Viena é justamente essa reunião desses países para tentar reestruturar esses países, né, que passaram por alguma forma de revolta, para não acontecer mais. Não, agora vamos colocar os reis de volta, né, as famílias reais de volta nesses países, para não ter mais experiência revolucionária. Vai voltar as monarquias absolutistas. Então, o primeiro foco do Congresso de Viena era esse: a reunião dos países para voltar às monarquias absolutistas nesses países. Outro foco, para não ter mais essa de uma potência mais forte que a outra, eles tentaram equilibrar o poder mudando as fronteiras, tá? As fronteiras entre os países europeus, para nenhum ficar maior que o outro. Então, o outro foco, então, é redefinir as fronteiras dos países europeus para nenhum ficar mais forte que o outro, tá? Junto com a restauração das monarquias absolutistas. Esse era um dos focos. O outro, já que vai ter monarquia, temos que retomar o poder de quem era aliado da monarquia, que era o quê? O clero e a nobreza. Então, retoma o poder do clero e da nobreza. O que isso vai chocar? Com o interesse da burguesia, obviamente. Então, nós já estamos vendo aí também um foco de conflitos que podem ser gerados futuramente, e vão ser gerados, tá? Outra coisa, eles fazem um apelo, né, aos países que estão nesse congresso para reprimir qualquer tentativa de movimento revolucionário, ou qualquer tentativa de que volte a uma Revolução Francesa ou uma Era Napoleônica. Então, se tivesse algum movimento de revoltosos, seria reprimido por esse país. Com essa intenção, eles criam a Santa Aliança, que é uma aliança militar desses países. Se tiver alguma revolta, eles vão lá e reprimem. Isso é um movimento muito forte. Só que, professor, como você falou já, os movimentos revolucionários, vai ser difícil de mudar a cabeça dessas pessoas. Burguesia, por exemplo, não quer mais saber de rei mandando, sem dúvida. Transformações que já ocorreram, não tem mais como mudar.
Como o que, professor? Industrialização já colocou a burguesia no topo. E outro sistema, o capitalista, que o rei não dá conta disso, né? A monarquia absolutista não vai dar conta do capitalismo, não vai dar conta da burguesia que está em ascensão. Então essas transformações não tem mais como voltar para o tempo que era do rei absolutista. Então isso que vai ser a contradição nesses movimentos, né? Por que não vai os reis absolutistas não vão conseguir mais governar tanto? Porque na sua sociedade está intrínseco agora essas mudanças da burguesia, da industrialização, do capitalismo e os ideais burgueses, né? O iluminismo, tá? O liberalismo e tudo mais. Então isso está intrínseco na sociedade e não tem como mais tirar essas mudanças, né? Não é simplesmente falar, não, nós somos o Congresso de Viena e vamos reestruturar as monarquias absolutistas. Não é simples assim. As mudanças que ocorreram não são simplesmente mudadas. Vou tirar isso, vou colocar o outro, tá? Continuando, pessoal, vamos trazer e outra coisa, não é só as visões burguesas, né? A classe trabalhadora também, ela já conhece as suas demandas. Com tudo isso que aconteceu, né? Revolução Industrial, Revolução Inglesa, Revolução Francesa e Era Napoleônica, a classe trabalhadora começa a ter consciência dela mesma, a ver o que ela precisa, os seus interesses. Então, são mudanças que não é simplesmente, vou voltar às monarquias absolutistas. Não tem como mais. E o primeiro ideal fortemente que nós precisamos citar é o liberalismo. Liberalismo que, se a gente for colocar uma classe social que representa ela, é a burguesia. Liberalismo, burguesia anda lado a lado. O liberalismo ele ajuda o crescimento da burguesia. Então, professor, quais que são os ideais liberais dessa época? Primeira coisa, liberdade às atividades comerciais e produtivas. Eles não querem mais que o Estado interfira nas suas questões econômicas. Certo? Então, para o burguês, para o liberal, eles querem liberdade de produção e de comércio, não querem mais interferência do Estado. Outra coisa, o Estado, a única coisa que o Estado deveria fazer, segundo os liberais, é garantir a propriedade e o a livre iniciativa individual. Então, qual que é a função do Estado? Garantir a propriedade e garantir a livre iniciativa desses povos. Ponto. Tá? Então o liberal ele acha que tem que existir menos Estado. Quanto menos Estado, melhor para o desenvolvimento burguês. E é uma realidade, né? Nós vemos isso até no neoliberalismo hoje, né? Quanto mais privatizações, melhor para os empresários. Isso é na mesma ideia da época, né? Para os liberais e seu livre comércio. Outra coisa, eles são contra ao poder da nobreza e do clero, né? Isso choca com as ideias do Estado absolutista, da monarquia absolutista. Pelo contrário, eles querem os nobres e o clero do lado deles, né? E automaticamente a fidelidade desses grupos poderosos daria para eles sustentação para governar, para esse rei absolutista. Então, obviamente que o burguês vai querer o quê? Cortar com esse poder da nobreza e do clero. E outra coisa, Estado laico. O liberalismo vai defender a separação do Estado e da religião. Porque a religião só anda junto com o Estado quando ele é absolutista, né? Uma dá força ao outro. Quando ele é burguês, não, separa. Você vai ter sua função religiosa e o Estado vai ter a função política e econômica dele. Ou sem a econômica, que nem a gente já falou. E outro, essas mudanças da visão liberal trouxeram mudanças radicais, né? Os burgueses eles queriam um final da monarquia ou uma monarquia constitucional, que nem a gente já viu nas experiências da Revolução Inglesa e na Revolução Francesa, né? Ou é monarquia absolutista, ou é monarquia constitucional, que limita o poder pela Constituição, ou fim da monarquia e república. Vamos instaurar uma república.
Os burgueses, então, os liberais, eles pensaram essas duas alternativas. Agora, o Estado absolutista, não mais. Só que eles tinham um pé atrás em algumas mudanças. Eles não queriam que tivesse uma igualdade social. Eles queriam igualdade perante a lei, não igualdade social. Eles eram contra a mudança drástica para a sociedade que, vamos dizer, mais baixas da pirâmide social. Então, igualdade social, não. E também participação política a todos, também não. Eles não defendiam, os liberais, essas mudanças que eram vistas na época como radical, né? Igualdade social e participação de todos na política. Isso nós vimos na Revolução Francesa, né? E outra coisa, com isso, a partir do final da Era Napoleônica e Congresso de Viena, por causa do Congresso de Viena, começa a acontecer umas revoltas liberais, tá? Lembrando, revoltas liberais não querem que aconteça a experiência revolucionária que nem da França, do período dos jacobinos. Eles querem uma revolução, mas só para tirar o antigo regime, que é absolutista, e colocar o liberalismo, e colocar a burguesia no topo, né? Então eles não querem também radicalização, não defendem isso. E a partir dessa revolução liberal, né, que nós vamos ver na próxima videoaula, separa 3 classes sociais, né? A primeira vai ser os conservadores ou restauradores, que defendem a monarquia absolutista, tá? A ordem absolutista. Depois, os liberais, que nós acabamos de falar, que quer limitar o poder do rei e garantir o livre comércio. E a última, que são os trabalhadores, né? Que eles querem melhores condições de vida ou, dependendo da região, melhores condições de trabalho, tá? Então, as revoluções liberais que nós vamos dizer a partir de 1820, que é essa que eu estou falando, nos próximos vídeos, vai ter essas 3 classes populares: conservadores, liberais e trabalhadores. Esses 3 vão conduzir essas revoluções liberais. Ou, né, como no caso dos conservadores, não querem essas mudanças liberais. Já já a gente volta para o próximo vídeo, então.